Crise de caráter. A maior dentre todas as crises que o mundo sofre atualmente é, sem sombra de dúvida, a crise de caráter. Vejam os exemplos diários contidos nos jornais, nos noticiários de TV, nas redes sociais e na mídia em geral, onde pelas notícias locais, nacionais e internacionais, vê-se com clareza a loucura do mundo em que vivemos. Os princípios éticos e morais são desrespeitados a todo instante. Os valores são derrubados sem que sejam colocados outros em seus lugares. Um verdadeiro vale-tudo é o que predomina no dia a dia das pessoas, que sobrepõem os seus interesses maiores na comunidade. O imediatismo preside as relações humanas, que se realizam em ambiente de sinceridade e de honestidade, se isso for possível. Se não, paciência. Os atuais conceitos de ética e de moral de nenhuma maneira se coadunam com as leis morais. E qualquer voz que se altere para alertar e para chamar contra tais e tantos absurdos é logo silenciada pelo ridículo que é aturada. Estamos com certeza em uma encruzilhada que poderá levar, ou já está levando, a uma profunda mudança do comportamento humano em razão das transformações que estão pretendendo gerar uma nova ordem, que poderá ser imposta com um modus operandi e caracterizada pelas posições radicais, sejam conservadoras, modernas ou ultra-abstracionistas, tomando-se o abstracionismo não como uma escola de arte, mas como forma de abstração em função de uma realidade social e econômica, ou seja, um estado de total alienação, onde o que vale pura e simplesmente é o prazer e a satisfação pessoal em detrimento do bem coletivo. Seria a época em que vivemos um processo de transição tão difícil de entender, a ponto de os que percebem se tornarem incapazes de reagir às suas aberrações? O ser humano, está provado e comprovado, só pode viver em sociedade. E esta, necessariamente, precisa ser regida por determinados princípios básicos, determinadas leis naturais, sociais e humanas, sem as quais a sociedade se tornará autofágica e provocará a sua própria extinção. E o que é mais grave, o ser humano, princípio e fim de tudo, personagem central do universo em que vivemos, se autodestruirá. E se algum sobrar, sentir-se-á profundamente infeliz por ver o caos que restou e para o qual ele contribuiu, direta ou indiretamente. E esse caos certamente ele chamará de inferno. Ou será que já existe alguém que acha a Terra um inferno? Por que tanta descrença e tanto pessimismo? As causas são materiais. É a péssima distribuição de renda que gera o caos social pelo estado de pobreza absoluta que provoca. Alia-se à má distribuição de renda à explosão demográfica que provoca o crescimento vegetativo do país, porque o seu crescimento econômico é inferior, em termos percentuais, ao crescimento da população. Passemos à área política. O poder legislativo nem sempre interpreta os anseios e aspirações do povo, e, ultimamente, experimenta uma outra face de seu poder. Impõe sua participação no executivo através da imposição de suas bancadas majoritárias. Vivemos um regime parlamentarista sem primeiro-ministro, para não falar das emendas parlamentares que já atingem um expressivo percentual do orçamento da União. No poder judiciário, que deveria ser o sustentáculo das instituições, é um retrato fiel e macabro da situação que o país atravessa. A lei, não raramente, é interpretada ao sabor do momento que passa. Parte dos empresários, por sua vez, e por sua natural função de gerar lucros, procura utilizar em proveito próprio a instabilidade administrativa e os desacertos que ocorram na área governamental. As profissões liberais, de modo geral, agem da mesma forma, especialmente porque são vítimas do processo de desagregação. A universidade não está livre de toda essa desagregação social, dessa instabilidade.
que atinge a sociedade como um todo. E assim, essa instituição, para a qual até pouco tempo era difícil entrar, e por isso, todos os anos deixava do lado de fora milhares de excedentes, hoje transformou-se numa fábrica de excedentes profissionais, porque não prepara o indivíduo para as tarefas do desenvolvimento nacional, mas apenas para dar-lhe um diploma que nem sempre lhe é de muita utilidade. Enfim, esse quadro, que bem representa o Brasil de hoje, exige de todos os brasileiros que se conscientizem da necessidade de mudá-lo, pois só assim teremos uma grande nação e um povo feliz. Os recalcados, como dizem os que jamais encararam a sociedade com um mínimo de seriedade, todos passam a sofrer as doenças do corpo e da alma. Portanto, para evitar recalque assim tão danoso, o melhor é dar expansão aos desejos, voltar ao primitivismo animal, só que agora calculado, premeditado, consciente e praticado com requintes e em um sem número de variações. É o guiar-se pelo instinto em vez de pela razão que está levando o ser humano a transformar o mundo e a rebaixá-lo à condição de um simples local de desejos, devassidão, promiscuidade, ausência de deveres e de respeito. Enfim, o ser humano parece que está disposto a mudar o mundo em uma imensa Sodoma e Gomorra. Todos demonstramos uma certa preocupação com o que poderá acontecer, mas cedo ou tarde, embora todos estejamos sempre lembrando que desde que o mundo é mundo esse tipo de preocupações sempre existiu, especialmente entre os mais idosos. Porém, a violência, esse quase regresso ao canibalismo e o excesso de vícios nunca foi tão grande como agora. E esse quadro tende realmente a se agravar, se não for encontrado meio ou meios de lazer pelos quais o ser humano possa ocupar o tempo disponível que lhe é assegurado cada vez mais pela tecnologia e pela informação. Com o tempo sobrando para o lazer, homens e mulheres, se não forem devidamente orientados, passarão a viver em plena e total promiscuidade, elevando o sexo à condição de semideus. Então, não mais serão possíveis o equilíbrio e a convivência social, e uma nova ordem social terá de ser erguida sobre os destroços da ordem vigente, com consequências que ninguém será capaz de prever, nem mesmo os que atualmente estão empenhados na destruição de todos os valores éticos e morais da ordem social atual. Tudo será mudado com uma rapidez imprevista. Hábitos, costumes, tradições, famílias, nada restará, embora nenhum outro valor espiritual ou moral esteja sendo preparado para substituir os que regem a sociedade de hoje. Procuremos então nos nossos labirintos, lugar onde, como se sabe, tanta coisa se perde, tanta coisa fica completamente perdida. E existirá algo mais belo do que procurar nossas próprias virtudes? Isto já não significa quase acreditar na nossa própria austeridade? E assim pensando, não será no fundo a mesma coisa antes chamada de nossa própria consciência, aquela venerável e comprida trança de conceitos a pender atrás da cabeça de nossos avós e frequentemente atrás de nossa compreensão? Portanto, por menos que ainda representemos a moda antiga e a honra de nossos pais e avós, parece que num ponto somos ainda os honrados filhos, netos desses pais e avós, nós, os últimos europeus com boa consciência, também herdamos as suas tranças. Final. Inconscientemente amplificamos pontos em comum com a família nuclear, semelhanças com amigos, diferenças com desconhecidos e contrastes com inimigos. A menos que manipulemos nosso ambiente familiar, temos tão pouco controle sobre o que e em quem pensamos quanto os músculos de nossos corações. Desejo a todos um feliz e santo Natal e um ano novo repleto de realizações.